O CVV é uma ONG muito conhecida em todo o Brasil e no mundo também. E aqui em Rio Preto, essa ONG completou 43 anos em março de 2024. Para conversar sobre esse trabalho, eu trouxe aqui hoje o Francisco Garcia, que é voluntário há muitos anos, né, Francisco, do CVV, que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua participação. A gente está disponível, sempre que você precisar, a gente está aqui. A proposta do CVV, na verdade, né, como eu disse para você, nós completamos agora, né, em março, né, 43 anos em São José do Rio Preto. Então, esses atendimentos desses 43 anos, foram 43 anos que nós nunca paramos de atender, foram todos os dias. E aí, durante essa história toda, há quanto tempo o senhor já está lá? Agora, no dia 26, eu completei 26 anos. 26 anos. Eu cheguei em 98 na entidade. E o senhor é uma das pessoas que comanda esse centro, né? Quantos voluntários nós temos hoje em Rio Preto? Hoje nós estamos com 22 voluntários, né? Hoje eu estou na coordenação da entidade. Ao longo dessa história aí da entidade em Rio Preto, já passaram muitas pessoas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho qual é o perfil desses voluntários, como que é o atendimento feito no CVV em Rio Preto. Bom, para quem está conhecendo agora, né, não sabe muito sobre essa ONG, é uma ONG de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Qual que é a demanda que vocês têm aqui? O CVV, ela é, como você disse, né, uma ONG de prevenção. A gente trabalha com a prevenção de suicídio, através do apoio emocional. Essas pessoas que procuram o CVV são pessoas comuns, são pessoas que eu posso dizer para você assim, que elas têm em comum, todas elas que buscam, é uma solidão. Né? É claro que tem algumas que têm uma solidão que já é nociva à saúde, né, que é prejudicial naquele momento, e tem aquela pessoa que tem aquela solidão que ainda não é prejudicial. Aquela pessoa que talvez se sente sozinha por morar sozinha, pela questão da terceira idade, às vezes, ou até por morte de alguém, né? E tem aquela pessoa também que liga para o CVV, às vezes, que eu falo que tem uma solidão, que é aquela solidão ainda que te contar, sabe assim, que, vamos dizer assim, de bater papo, né? E o perfil desse voluntário que está lá para atender o CVV, para atender essa pessoa que procura o CVV, qual que é esse perfil? Ser alguém maior de 18 anos, né? Que de uma forma também tem uma disponibilidade. Quando a gente fala dessa disponibilidade, eu não estou falando de tempo, de não ter o que fazer, mas uma disponibilidade para se autoconhecer, para se auto-perceber. Porque como não somos uma entidade onde a gente não faz aconselhamento, a gente não faz um direcionamento, a proposta é eu ouvir essa pessoa com total aceitação, com total respeito, com total compreensão e confiar que aquela pessoa que está buscando o CVV de uma forma, ela tem saídas. Ela só precisa que alguém facilite essa saída, né? Facilite esse diálogo para que ela possa se perceber naquele mundo dela. É como se fosse uma terapia de espelho. A gente fala que nós fazemos um reflexo. Essa pessoa fala, eu ouço, eu compreendo e devolvo a minha compreensão daquilo que ela falou. E eu até digo para as pessoas, quando nós atendemos uma pessoa que liga para o CVV, nós não falamos nem dela e nem de mim. Eu falo com ela, no momento dela. Para fazer esse atendimento, vocês têm várias ferramentas, a principal é pelo telefone. Sim, o CVV hoje, basicamente, o nosso atendimento é pelo 188, pelo telefone. Mas nós temos atendimento por e-mail e temos também pelo chat, né? O atendimento pelo chat é só a pessoa acessar o site do CVV, cvv.org.br e clicar chat, atendimento online. Aqui em Rio Preto também é realizado atendimento presencial. Sim, aqui em Rio Preto nós disponibilizamos o atendimento pessoal todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. A pessoa pode procurar a entidade na rua Tiradentes, 2157, que vai encontrar esse apoio. E a demanda aqui em Rio Preto tem sido grande? Bastante, né? A gente tem aumentado a procura pelo CVV, né, buscando ajuda, e a nossa preocupação é que tem diminuído a procura de pessoas querendo ser voluntários do CVV. Então tem aumentado, sim, bastante. Porque, como o senhor já mencionou, né, demanda aí um tempo e também a questão emocional do próprio voluntário. Para isso é feito um treinamento desses voluntários. Sim, esse nosso treinamento é de 2 meses e meio, é uma carga de 30 horas do treinamento. E o porquê que nós fazemos isso? Que eu coloquei, para que essa pessoa comece a se perceber, comece a se observar, né? Porque a minha história, quando essa pessoa liga para o CVV, eu tenho que me policiar para que a minha história não interfira na dela, para que eu, durante o atendimento, eu não comece a fazer um autoatendimento comigo mesmo. Então, naquele momento, eu digo assim, que aquela pessoa que ligou para o CVV, ela liga para o CVV, não é porque ela não tem o que fazer, ela liga buscando um local onde ela acredita que tem alguém diferente.
Ah, mas qual que é esse diferencial? Alguém que não dê conselho, alguém que não faça crítica, alguém que não desmereça o sentimento dela. Por quê? Essa pessoa lá no CVV, esse voluntário que é preparado para isso, ele tem que ter isso em mente, né? Ele não está lá para aconselhar, ele não está lá para falar da própria vida. Porque isso, essa pessoa que liga para o CVV, ela já tem fora, então ela não precisaria ligar para o CVV. E eu te garanto para você que quem liga para o CVV espera encontrar uma pessoa diferente, com esses esses requisitos, né, de não aconselhamento, de buscar, quando se fala em valorização, fala em atitude, né? Essa pessoa ela vai estar lá ligando para o CVV, eu não vou falar que ela é importante, eu não vou falar, mas em atitude eu vou mostrar que ela é importante, que eu estou disponível para ela. E a nossa conversa com essa pessoa, eu digo que nós não temos curiosidade, mas nós temos interesse. Então, quando essa pessoa liga para o CVV, a proposta é mostrar que eu tenho interesse em conversar com ela, eu não tenho curiosidade. E é importante, então, esse treinamento, né, porque os voluntários eles não têm uma especialização, não são psicólogos, é importante ressaltar isso. Qualquer pessoa de qualquer área pode ser um voluntário. Sim, a proposta do CVV é essa, nós não buscamos currículo, né? Então, assim, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV, desde um psicólogo, né, que nós temos voluntários psicólogos, até uma pessoa que trabalha com faxina. Nós não buscamos currículo. Qual é aquela proposta dessa? Por quê? Nós não somos algo especializado. É uma conversa comum, sem direcionamento, é diferente. Eu falo assim, por isso que a nossa proposta não é fazer diagnóstico, não é prescrever medicação. A nossa proposta é uma conversa tão comum, tão simples, que fica difícil, porque nós somos obrigados a sair do automático. Com certeza. Sem julgamentos também, que eu acho que isso é o principal, que uma pessoa que procura esse serviço, né? Não ser julgada, ser ouvida, ter alguém ali para ouvir. E durante esses atendimentos, vocês acabam, não podem se envolver com essa pessoa que está ligando, até porque cada vez que ela liga vai cair num telefone diferente, numa cidade diferente, né? Isso, né? Mas às vezes a gente assim, não é que a gente se envolve, às vezes mexe, eu falo assim que mexe com a gente um pouquinho. Tem certas chamadas, por exemplo, às vezes de uma pessoa idosa, né? E a gente percebe que isso é uma coisa que mexe com a gente. Às vezes quando você pega hoje um adolescente, né? Hoje eu falo assim, às vezes eu posso dizer para você que às vezes por mais, já não sou tão, já sou já bem mais velho que eu, né? Mas ainda eu acho que assim, eu ver um adolescente, às vezes com 14, 15 anos, né? Que eu falo que a pior fase da vida, né? Essa adolescência. E ainda não ter apoio, sabe? Não ter uma pessoa que converse, que valide o que ela fala, que valorize o que ela está falando. Então essas pessoas buscam servir, e às vezes me comove, às vezes, vendo que às vezes um adolescente não tem um apoio que precisa. E nós temos aquela cultura de desmerecer o adolescente, né? Até hoje nós chegamos ao ponto de até mudar, né? Nós rotulamos o adolescente de aborrecente, que é uma coisa. E hoje também tem aquela coisa, criou-se uma ideia da geração mimimi, né? Eu falo assim, se coloca no lugar do adolescente, ouve o adolescente primeiro para você fazer esse julgamento. Eu posso te garantir para você que um adolescente, o adolescente que eu fui, eu posso dizer para você assim que eu acho que eu não soube me frustrar, porque eu não tinha o que frustrar na minha época de adolescência, não tinha nada. Hoje o adolescente de hoje se frustra e bastante. Por quê? Tudo muda para ele, tudo é novo de um dia para o outro. Eu não, na minha época eu vivia anos e anos com a mesma roupa, né? Aquilo era moda. Os de hoje a moda muda de meia e meia hora, está mudando. Então eles frustram muito mais que nós. Isso eu falo para você, se adolescente nos dias de hoje, na era de hoje, tem que ser bem guerreiro, eu te garanto isso para você. Não é fácil. Vocês têm observado, então, ao longo desses anos, um aumento no número de jovens que procuram Sim, tem serviço? aumentado bastante, bastante mesmo. Hoje nós temos, talvez não vou colocar, talvez um terço das ligações são de pessoas jovens. Essa juventude entre 12 até seus 17, 18 anos. Durante os treinamentos é feita essa conversa, então, direcionado para cada faixa etária, para cada situação? Ou é um treinamento, assim, para exercer a empatia com qualquer pessoa que ligar para vocês? Na verdade, a gente fala assim que nós temos vários tipos de abordagem, mas o atendimento é único para todos, né? Nós não temos uma especialização, o nosso público é o adolescente, é o idoso. Nós não temos um público, é geral. Todas as pessoas que procurarem o CVV vão encontrar esse apoio. O que nós buscamos, às vezes, no voluntário é essa sensibilização, de conseguir, de uma forma, qualquer seja o tema, ele olhar para aquela pessoa, não desmerecendo, mas sim com aquele carinho que ela é capaz, que ela vai se resolver. E é bem claro, eu falo que o atendimento do CVV é um atendimento de gente para gente, é de humano para humano. Então, essa pessoa que ligou para o CVV, qual que é a diferença entre ela e eu?
é o momento. É o momento. Pode ser amanhã, talvez, eu ligando para o CVV e ela me atendendo, talvez. É isso que a gente fala, esse que é o diferencial do CVV. Vocês têm essas trocas também entre os voluntários? Um conversa sobre suas questões com os outros ou não pode ter esse contato? Não, na verdade, assim, quando a gente fala, quando hoje o voluntário do CVV, nós temos as nossas reuniões mensais, que nós chamamos de reunião de treinamento. Mensalmente, nós não quebramos o sigilo dos atendimentos, não pode ser quebrado. Mas nós falamos de como eu me comportei, o que me fez, o que durante o atendimento, naquele atendimento trouxe que mexeu comigo. Então, aí eu também sou acolhido também. Então, o outro companheiro me acolhe também. Eu imagino, então, que o perfil, né, de voluntários que vocês procuram seja pessoas com empatia, com sensibilidade e que saibam escutar, principalmente. Essa é a proposta do CVV, né? Hoje, para que você possa, de uma forma, atender, você precisa porque a empatia, ela não é uma qualidade, né? Ela é um exercício que nós não nascemos empáticos, todos nós nascemos simpáticos, nós somos simpáticos à dor do outro. E às vezes essa simpatia que nós temos leva a fazer comparações, a minha, do outro. Então, quando você fala em empatia, a proposta do CVV é exercitar essa empatia no voluntário. Quanto mais ele exercitar, mais ele vai ter essa abertura de ser empática para o outro, onde ele pode acolher esse outro. É bom, Francisco, é claro que a gente não pode aqui citar casos específicos, né? Mas tem algumas histórias que te marcaram mais ao longo desse tempo, né? O que fica gravado aí em vocês? Olha, se eu disser para você que tem uma história, eu estaria quebrando o sigilo de alguém, né? Porque também a gente tem essa questão de cada ligação é uma ligação. Eu posso dizer para você o que me marca, por exemplo, nesse tempo que eu estou no CVV, é a coragem da outra pessoa, da pessoa que procura o CVV, porque quando ela liga para o CVV, ela é ela mesma, sabe? Ela se despe de todo o seu orgulho, a vaidade, ela se reconhece, onde ela se vê. Então eu falo assim, que para mim, às vezes, o que me marca é isso, né? A pessoa que liga para o CVV ter essa coragem de falar dela, né? No tempo dela, né? Então, assim, esse voluntário, nós não vamos impor tempo para ela. Ela vai ser ela. Eu falo que essa pessoa que procura o CVV, eu falo que nós precisamos ter muito cuidado com ela. E eu digo mesmo que essa pessoa também que procura o CVV, eu sou muito grato a ela. Porque, por incrível que pareça, essa pessoa, quando ela liga para o CVV, ela é o meu termômetro. É ela que mostra se eu estou ansioso, se eu estou intolerante. Coisas que nós não temos no dia a dia. Nós não temos pessoas que medem para a gente a nossa questão emocional. E essa outra pessoa que procura o CVV, quando ela liga para o CVV e eu estou intolerante, eu me pergunto depois do atendimento, depois que eu encerro, por que eu fiquei curioso? Porque mesmo que eu não mostrei essa curiosidade, mas veio a curiosidade. Por que eu estava ansioso com aquela ligação? Por que essa fala mexeu comigo? Então isso é muito bom para nós. Então eu falo, eu sou muito grato a ela. Eu acho que assim, ela é a razão de eu me melhorar. Muito bom. Bom, esse é um assunto delicado, né? Nós estamos falando sobre apoio emocional, mas falando especificamente do suicídio, no próprio site do CVV, no Brasil, tem alguns dados, né? Que cerca de 14 mil casos por ano, uma média de 38 suicídios por dia, mais algumas pessoas que tentam também suicídio, não chegam, né? Até o fim. Diante desses números, né, o que a gente pode falar desse atendimento? É um atendimento mais especializado quando vocês observam ou vocês sentem que a pessoa está lá no seu limite? Olha, o atendimento CVV, basicamente, é como a entidade de prevenção, né? Quando a gente fala nesse assunto, a gente está falando sobre pós-venção. Então, a proposta do CVV é se colocar disponível para que essa pessoa que liga para o CVV, que procura o CVV, não venha a pensar numa tentativa de suicídio. Né? Porque nós sabemos que a pessoa que morre de suicídio, na verdade, às vezes é muito difícil. Quando ela entra no processo de autodestrutivo, é muito difícil você reverter esse quadro. Os próprios profissionais da área podem falar isso, que isso é impossível quase, a maioria é impossível. Agora, quando essa pessoa, de uma forma, ainda não pensou na ideia, eu falo assim, a proposta do CVV é estar disponível para que essa ideia não apareça, a ideia de tentar se destruir a própria vida. E o voluntário do CVV vai estar disponível, dizer para essa pessoa que ela pode ligar a hora que ela quiser, quantas vezes quiser, e ficar na linha o tempo que ela quiser, o que for preciso para que ela possa falar dela. Então, assim, é se colocar disponível, trabalhando na prevenção, antes que aconteça, antes que venha pensar na ideia suicida.
Bom, e durante todas essas conversas, aí nessa tentativa de prevenção, o senhor falou muito sobre a solidão. As pessoas que ligam se sentem solitárias, querem alguém para ouvir. O senhor acha que as pessoas estão tão ocupadas no dia a dia que não percebem que a pessoa que está ao seu lado, ou mesmo familiar, está nesse ponto crítico? Olha, não é nem a questão de perceber. Eu acho que a solidão é algo nosso, né? Todos nós somos solitários em algum momento, eu falo assim, em algum momento eu me sinto perdido. Todos nós, em algum momento da vida, vai se sentir perdido, vai se sentir sozinho. O que tem acontecido? Eu percebo que essa solidão, talvez, ela tenha aumentado pelo medo da crítica, pelo medo de não ser aceito. Então, as pessoas, não é que elas não têm com quem conversar, elas até têm. Elas não têm uma pessoa que ela confia. Porque hoje o que nós fazemos? Hoje, quando nós, às vezes, no nosso dia a dia, fora do CVV, né, na sociedade em si, quando alguém fala algo para nós, qual que é a nossa tendência? Cobrar isso depois. Então, assim, as pessoas vão se escondendo delas mesmas. Então, muitas pessoas que procuram o CVV, ela tem uma solidão, eu falo assim, que é natural essa solidão. Todos nós passamos por esse processo. Só que muitos, de uma forma, acabam se afundando, ficando, sentindo tão distante da realidade, que mesmo convivendo com pessoas, com famílias enormes, almoçando e jantando numa mesa, ou dormindo na mesma cama, não se conhecem. Eu falo assim que nós temos hoje, nos dias de hoje, nós temos uma proximidade talvez de distância física, mas a emocional é enorme, a distância emocional fica muito grande. Mesmo pessoa, mãe, com filhos, marido, esposa, mesmo dentro da própria casa. Às vezes moramos dentro do mesmo imóvel, mas emocionalmente somos distantes um do outro. Essa é a solidão, essa solidão, quando ela machuca, ela se torna patológica, ela pode levar à morte. Ela pode levar a pessoa de se sentir desvalorizada e pensar em tirar a própria vida, porque ela não tem com quem conversar. Como é que eu vou falar com alguém que eu sei que não vai me aceitar? Recentemente mesmo eu estava conversando, não no CVV, fora do CVV, com um amigo meu, e ele falou isso para mim, né, o filho de um amigo meu. Ele queria contar sobre a questão da sexualidade dele, e ele falou isso para mim, sabe? Com quem que eu vou falar? Eu percebo que nas falas de mesa em casa, o meu pai tem uma tendência homofóbica. A minha mãe tem a tendência de dizer para mim que preferia 1000 vezes talvez um ladrão, né, um bandido, do que um filho gay. Então, percebe essa solidão? Essa é a solidão que eu falo que a pessoa procura o CVV, porque ela vai ligar para o CVV, ela vai ser acolhida. Nós não vamos ficar perguntando para ela, nós não vamos ficar de uma forma, nem desmerecendo ele, nem desvalorizando a mãe, nem o pai. A proposta é acolher essa pessoa. Na época eu falei para ela, como eu não posso quebrar o meu sigilo com ele, eu falei, procura o CVV, liga 188. Vai ter alguém que vai te acolher, você lá. Vai ouvir, porque como o senhor falou mesmo, hoje em dia com tantas ferramentas de comunicação, tantas possibilidades, as pessoas estão mais distantes. Né? Hoje assim, a gente percebe com relação a essa questão dessa facilidade de se comunicar, sim, nós temos, mas se comunicar verdadeiramente a gente não tem esse espaço. Uma conversa mais profunda. Onde você pode falar de você mesmo. Hoje todo mundo está feliz, né? Você pode pegar as redes sociais, todo mundo está feliz. Né, mas, na verdade, será que se eu falo assim, às vezes eu me pergunto, será se eu falasse para as pessoas quem eu sou, será que eu teria os meus amigos que eu tenho? Né? Eu falo assim, talvez eu nem seria mais nem réu primário, de repente, né? Se eu falasse o que eu sinto, o que eu penso, às vezes, para os outros. Tá certo. Bom, vamos reforçar então, o CVV de Rio Preto sempre precisa de voluntários, né? Qual que é a carga horária dos voluntários para a gente reforçar? Hoje cada voluntário, né, tem que oferecer semanalmente 4 horas de plantão. Ele escolhe um dia da semana e a hora para ele prestar esse serviço. É importante que seja uma pessoa comprometida, que tenha mesmo esse horário para se dedicar a esse serviço, né? Sim, a proposta assim, é ter essa pessoa que eu falo assim, que ela goste de ajudar outras pessoas, sabe? Que ela entende, e ela passa a entender que para que ela possa ajudar essa pessoa que procura, ela também tem que começar a se perceber. Nós falamos assim que o voluntário CVV, ele precisa de uma forma ter esse tempo, e ter esse tempo interior para se autoconhecer, para buscar se melhorar como pessoa. E se ele se melhorar como pessoa, ele é o primeiro a ganhar. Ele é o primeiro a se beneficiar. Porque ele está se percebendo, né? Ele sabe, às vezes, não que nós passamos a ser sábio, mas de uma forma a gente começa a entender por que eu estou sentindo isso, por que eu falei isso. Sabe, é preciso falar isso. Se eu fosse falar isso para alguém, como é que, e fosse eu que estivesse falando de mim, como é que eu me sentiria? Então, tudo isso, acho que assim, o CVV tem essa, eu falo que o CVV é quase que uma universidade emocional, né? Traz para a gente um conhecimento que a gente não adquire na vida, né? Não tem nenhuma profissão que ensina a gente a fazer isso. E o voluntariado do CVV
traz isso para nós, essa condição de você se conhecer. E conhecer outras pessoas também, né? Eu falo assim que nós conhecemos as pessoas fisicamente, mas não conhecemos as pessoas emocionalmente. No CVV eu digo que eu conheço milhares de pessoas emocionalmente, mas não conheço fisicamente, mas eu conheço emocionalmente. Tá certo. Francisco Garcia, então, para quem tiver interesse em ser um voluntário, como faz para entrar em contato com vocês? Hoje, em função da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados, nós não podemos mais pegar, a pessoa não pode mais ligar para o CVV para fazer inscrição. Hoje, ela tem que entrar no site do CVV. Entrar no site do CVV, cvv.org.br, clicar na aba Seja um Voluntário e se inscrever pelo site do CVV. Seja um voluntário. Aí lá tem a opção do município? Tem a opção do município, tem a opção do curso, se ela quer fazer o curso presencial, se quer fazer o curso remoto, lá tem todas as orientações. Uhum. Bom, e quem precisar de ajuda, então, vamos deixar o telefone, é o Ligue 188. Isso. Temos também as redes sociais do CVV, @CVVOficial, Facebook aqui de Rio Preto, CVV Rio Preto. Tem mais algum contato que você gostaria de deixar? Olha, hoje assim, a pessoa que vai buscar o CVV, a nossa orientação é que ela vai pelo site do CVV, né? Vai no cvv.org, lá nós temos todas as ferramentas disponíveis pelo site do CVV. Tá certo. Conversei então com o Francisco Garcia, voluntário do CVV Rio Preto. Se você se interessou ou se precisa de atendimento, entre em contato aí. A gente está deixando todos os contatos na tela. Francisco, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Se precisar, a gente vai estar sempre disponível, tá bom? Obrigada. E você continua aí durante a nossa programação da TV Câmara Rio Preto. Nós trazemos mais informações sobre as entidades e ONGs de São José do Rio Preto. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.